Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Maria Beatriz, de Língua Portuguesa, e hoje falaremos especificamente sobre as figuras de palavras, que são uma das figuras de linguagem que estudaremos a partir de então. Antes de continuarmos, já se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo e recebe imediatamente uma notificação de vídeo, tendo acesso ao que a gente faz com muito cuidado, de forma gratuita para auxiliá-lo nos seus estudos de forma geral. Mas enfim, vamos começar a nossa aula. Bom, falaremos hoje sobre as figuras de palavras, que são figuras de linguagem associadas ao valor semântico das palavras da língua portuguesa. Normalmente, elas exploram o sentido daquilo que é expresso e são normalmente empregadas em seu sentido figurativo, isto é, conotativo. Por essa razão, busca-se muitas vezes manter certa expressividade na comunicação e explorar certas particularidades e sentimentalismo de quem se expressa, que na verdade é o emissor. Dessa forma, o que nós temos é uma figura de linguagem que trabalha, sobretudo, o valor semântico das palavras em determinado texto e em determinada situação comunicativa. Entre as figuras de palavras, a primeira que pontuaremos com ênfase é a metáfora. Esse recurso estilístico é utilizado na linguística a fim de se estabelecer uma relação de similaridade entre o sentido figurado de determinada palavra e o seu sentido próprio. Lembrando que essa relação entre duas ideias, ela não é claramente exposta no enunciado, ela não é explícita, não existe um conectivo claro. Olha só o primeiro exemplo. Ela é a luz que ilumina meus dias. Nesse caso, a relação entre ela e luz que ilumina meus dias é mantida pelo verbo ser. Ela é algo. Mas isso não quer dizer que ela literalmente é a luz. Estabelece-se uma relação figurativa com o sujeito ela, marcada pelo verbo de ligação ser. Olha só outro exemplo. A vida não é um mar de rosas. Aqui eu tenho um elemento de ligação, não, mas a comparação também é estabelecida somente pelo verbo ser. Lembrando que mar de rosas está no seu sentido figurado. Isso quer dizer que a vida não é composta somente de coisas boas, e não que literalmente ela não seja um mar de rosas. Perceberam essa relação? Bom, um outro recurso estilístico, outra figura de palavra, seria a comparação, que se assemelha à metáfora, mas também se distancia dela, uma vez que a aproximação entre dois elementos é feita pela utilização de conectivos. Por exemplo, tal que, assim como, que nem. Olha só o mesmo exemplo da teoria anterior. A vida não é como um mar de rosas. Eu tenho o mesmo efeito de sentido, mas agora a ligação entre o sentido próprio de a vida e o sentido figurativo de mar de rosas é ligado pelo conectivo como, que estabelece então a comparação. Um outro exemplo de comparação é a música do Lulu Santos, Como uma Onda no Mar. O primeiro trechinho dela. Deixa eu tentar, olha só. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tirando um vocal maravilhoso, a gente percebe uma comparação clara. Olha só, nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Nesse caso, embora o do jeito que não seja o mais formal dos conectivos da língua portuguesa, ele estabelece claramente uma relação de conectividade. Poderia ser substituído por assim como, nada do que foi será, de novo, assim como já foi um dia. Percebeu a relação semântica? Nesse conectivo, assim se estabelece uma relação de comparação como uma figura de palavra da língua portuguesa. Além dessas, uma outra figura de palavra é a metonímia. No caso da metonímia, ocorre a transposição de significados, e nesse caso emprega-se um nome no lugar de outro, dessa forma estabelecendo uma relação de proximidade entre os sentidos expressos por eles. Olha só o exemplo. Marina admira Portinari. Nesse caso, eu tenho a troca da obra pelo autor. Isso não quer dizer que claramente ela admire a pessoa Portinari. Espera-se que Marina admire as obras de Portinari. Percebeu? Existiu a substituição de obras de Portinari pelo próprio nome do autor, Portinari. Outro exemplo de metonímia.
O pai de Jorge possui 100 cabeças de gado. Nesse caso, existe a substituição de uma parte pelo todo. Eu não quero dizer que o pai de Jorge possui só 100 cabeças de gado. Na verdade, com a utilização da metonímia, o que se expressa é que o pai de Jorge possui, na verdade, 100 animais e não 100 cabeças somente. Tem-se, assim, a substituição de parte pelo todo. Outra forma de metonímia é a substituição da marca pelo produto. Olha só, na farmácia procurou por cotonetes. Na verdade, gente, cotonete é a marca de um produto. O que isso quer dizer é que na farmácia procurou-se por hastes flexíveis. Viram só? E existem diversas outras possibilidades de metonímia substituindo a marca pelo produto. Por exemplo, que boa, maisena. Normalmente utilizamos esses termos para se referir a produtos de maneira genérica e não somente à marca daquela situação. Outra possibilidade de metonímia também é quando eu tento substituir o recipiente pelo conteúdo. Por exemplo, bebi um copo de água. No caso de bebi um copo de água, não se bebeu literalmente o copo, se bebeu a água contida no copo. Também seria um exemplo de metonímia. Também temos como figura de palavra a catacrese. E nesse caso, ela ocorre quando, por falta de um termo específico para designar determinado sentido, utiliza-se outro por empréstimo. Olha só o exemplo: pé da cadeira. A cadeira não tem literalmente um pé, mas nós sabemos que o pé seria aquilo que dá sustentação à cadeira. Maçã do rosto. Não existe uma maçã própria do rosto. Nos referimos à parte da bochecha. Outro exemplo, dente de alho. Dente de alho? Existe literalmente um dente? Na verdade, é uma partezinha do alho. E por fim, pé de limão. Pé de limão corresponde a uma árvore de limão e não literalmente ao pé dele. O que temos nesse caso é a figura de linguagem catacrese, modificando o valor semântico das palavras. A sinestesia também é uma figura de palavra, um recurso estilístico da língua que visa associar sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Olha só um exemplo para que isso fique realmente claro. A menina tem uma voz doce. Voz doce? Doce é uma sensação percebida pelo paladar, enquanto a voz é escutada, percebida pela audição. Percebeu a relação entre sentidos? Voz correspondente à audição e doce correspondente ao paladar. A associação entre esses sentidos, na verdade, configura a sinestesia. Olha outro exemplo. As cores quentes estão em alta no verão. Cores é algo percebido pela visão, que é um dos órgãos de sentido. Quente pela sensibilidade da pele, está calor. Percebeu a relação? Cores quentes, cores pela visão e quente pelo sentido de calor atribuído a elas. Seria o vermelho, o laranja, o amarelo. Isso é claro para você? Por fim, o que nós temos como figura de palavra é a antonomásia ou perífrase. Nesse caso, substitui-se uma palavra por outra que a identifique por um grande feito ou um fato que a tornou notória. Por exemplo, hoje tem show do Rei. Rei no Brasil refere-se a Roberto Carlos, que é um grande cantor brasileiro, e substituiu-se rei por se referir aos seus grandes feitos na música. Outro exemplo. No zoológico, admirou-se pelo rei da selva. Quando falamos de rei da selva, nos referimos ao leão ou aos leões reis da selva. Nesse caso, a associação de que ele seria o rei da selva configura um entendimento fácil por essa expressão. Olha só outro exemplo. A cidade maravilhosa continua bela. Qual seria a cidade maravilhosa? No Brasil, conhecemos pelo Rio de Janeiro. Então, a cidade maravilhosa é uma expressão empregada no lugar de Rio de Janeiro. Perceberam essa relação de sentido? Bom, finalizamos por aqui as figuras de palavras. Continuaremos ainda nas próximas aulas falando sobre outras formas de figuras de linguagem. Agora, gente, já curta o nosso vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, se inscreva no nosso canal, procure-nos nas redes sociais e curta os links na descrição.
Muita coisa, né? Mas faça isso porque é muito importante pra gente, que novamente fornecemos esse conteúdo gratuitamente com todo cuidado para auxiliá-lo nas provas, nos seus estudos de forma geral. É isso, gente. Nos vemos na próxima aula. Continue comigo.